É, pessoal, hoje é dia de novidades na DC. Vamos falar aqui sobre a segunda temporada de Lanternas. Os produtores estão falando sobre essa segunda temporada e a própria HBO divulgou os números de audiência da série dos Lanternas. Então, vamos conversar bastante aqui sobre uma possível segunda temporada, o que eles podem fazer, qual a fórmula que eles podem aplicar para essa segunda temporada, e também vamos falar de The Batman Parte 2, porque as gravações em Glasgow estão acontecendo, e cara, tá tendo muita cena importante envolvendo a história do filme. Tem muito assunto no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. E agora sim, vamos começar falando aqui sobre a série Lanternas. É realmente impressionante o poder da marca HBO. Lançar uma série domingo, 10 da noite, na HBO, é algo inigualável, sabe? Todo mundo para ver, todo mundo sabe que é a grande série da Warner/HBO nesse momento, e as pessoas foram assistir a série dos Lanternas. Lanternas conseguiu 9,3 milhões de views nos primeiros 3 dias, tanto na HBO quanto na HBO Max. É a maior estreia de uma série da DC Studios na HBO Max. E isso tudo nos Estados Unidos. Se for considerar global, vai ser muito mais. Esses números são superiores ao Welcome to Derry, por exemplo, que teve uma segunda temporada. E são números muito próximos de Pinguim, que Pinguim tinha feito 9,9 milhões, só que com mais dias. É bem possível que a série do Lanterna supere no longo prazo o Pinguim. E a série do Pinguim fez todo aquele sucesso naquela época. Aliás, vocês lembram o que aconteceu? Depois que a série do Pinguim terminou, veio o pessoal da Warner incomodar o Matt Reeves querendo uma continuação, sendo que não tinha uma história para continuar envolvendo o Pinguim. Mas a Warner queria uma continuação de Pinguim. Tanto é que até hoje se especula a possibilidade de ter uma segunda temporada, o que eu acho que nunca vai ter, porque não tem mais história. Mas enfim, a questão é, a Warner queria a continuação da série do Pinguim por causa da repercussão, do prestígio que deu e do sucesso. Pinguim teve audiência. A não ser que aconteça uma catástrofe absoluta no meio da temporada que faz todo mundo desistir de assistir a série, o que eu acho muito difícil de acontecer, é praticamente certeza que vai acontecer a mesma coisa que a série do Pinguim. A série vai terminar e a HBO/Warner, junto com a DC Studios, vão aprovar uma segunda temporada. Isso pra mim já é uma certeza absoluta. E o lado bom disso tudo é que, tendo uma segunda temporada, vamos ter uma temporada com mais orçamento. Talvez podendo ter coisas um pouco mais cósmicas envolvendo o Lanterna Verde. Improvável, mas talvez. E outra coisa, eu acho que isso deixa bem claro que a galera quer sim assistir série de super-herói. Esse papinho aí de parar de fazer série de super-herói, cara, esquece! Tem que ter série de super-herói. É só que você tem que saber fazer também. A série do Jimmy Olsen, duvido que tenha uma audiência dessa. Claro, porque isso daqui é uma série de Lanterna Verde. A gente tá falando de uma grande franquia. É um herói, né, que é pra estar ali, né, no top 5 heróis da DC. Na teoria. O problema é que o filme do Lanterna Verde do Ryan Reynolds manchou essa franquia de tal jeito que a própria Warner fica com medo de fazer as coisas de Lanterna Verde. Mas que bom que essa série saiu, tá fazendo sucesso, vai continuar fazendo sucesso, para mostrar para a Warner que o que aconteceu lá atrás com o Ryan Reynolds, Lanterna Verde, foi um acidente, porque o filme era muito ruim. As pessoas reagem a filmes muito ruins, mas isso não quer dizer que a franquia está destruída. Aliás, isso vale o mesmo pro Flash. O Warner tem que ficar atenta nisso. Ah, vamos colocar o Flash na geladeira porque o filme do Flash flopou muito. Flopou porque aquele filme não ressoou com o público. Não tinha nada a ver com o Flash. Sou totalmente contra esse negócio de colocar herói grande na geladeira. Ainda mais Flash, Lanterna Verde, Superman e Batman. Vocês lembram que teve uma época lá do Ramado que eles queriam colocar o Superman na geladeira, né? Coisas que aconteceram na história da Warner, é inacreditável. Pra mim o recado é muito claro. Se a série for boa, bem escrita, bem dirigida, sabe, bem produzida, porque é HBO, a gente sabe que isso vai ser, e se for uma série de super-herói grande, a galera vai estar lá pra ver. Domingo às 10 da noite, não tem como, vai estar lá pra ver. A galera se interessa. E se não se interessar no primeiro momento, vai se interessar no segundo momento, quando todo mundo estiver falando bem. Que foi o que aconteceu essa semana de Lanternas, né? A repercussão foi muito positiva. Eu espero que no futuro
a HBO não deixe de querer fazer série grande da DC. Porque olha como a repercussão é bem positiva. Foi uma parada tipo Casa do Dragão. E é bom lembrar que na semana passada veio a notícia que a HBO não queria fazer Paradise Lost. No final, eu acho que todo mundo perde com isso. Porque uma série das Amazonas da HBO, cara, poderia ser muito, muito foda. Mas é aquele negócio da insegurança, de não ter certeza que pode dar audiência e blá blá blá, que pode ser muito caro. Tomara que esse sucesso da série dos Lanternas mude as coisas. Mas enfim, voltando a falar da segunda temporada, os produtores já estão até discutindo o que pode acontecer. Inclusive, o Damon Lindelof falou que já tem uma sala de escritores montada. E eles estão tendo ideias do que fazer. Eles já estão conversando sobre essa segunda temporada há 6 semanas. O mais importante nesse momento para eles é que eles querem fazer uma história da segunda temporada que a galera vai querer acompanhar. Eles vão contar uma história de uma maneira um pouco diferente, para que pareça nova, com personagens que a galera vai se importar. Então, assim, ó, o jeito que eu interpreto essa frase é que eles querem fazer uma segunda temporada com outros personagens. Mas a sensação que eu tenho é que eles querem fazer tratamento de True Detective. Assim como Lanternas nessa temporada tem Hal Jordan e Jon Stewart, uma segunda temporada poderia apresentar outros 2 Lanternas e eles investigarem alguma outra coisa envolvendo Lanternas na Terra ou até no planeta alienígena. Provavelmente alienígena não, mas uma pessoa pode sonhar. E aí a gente pode citar Jessica Cruz, a gente tem Simon Bass, a gente tem o próprio Guy Gardner, a gente tem o Kyle Rayner e também a Jo Mullein. Claro, nesse momento só tem Hal Jordan e Jon Stewart, mas eles podem expandir isso para uma outra temporada. E enquanto você está pensando aí numa dupla para fazer para uma segunda temporada, eu quero lembrar que também tem uma outra possibilidade, que seria fazer uma segunda temporada prequel do Lanterna Verde Hal Jordan com um Lanterna Verde Sinestro. Essa ideia é bem tentadora, na minha opinião, hein? Uma prequel com Sinestro e Hal Jordan seria muito foda, muito, muito foda. Mas considerando só os Lanternas humanos, eu acho que o combo Jon Stewart e Jessica Cruz, muito bom. E nesse momento tem alguns fãs com teorias bem malucas de que sim, de fato o Hal Jordan vai morrer nessa temporada e ele voltaria como espectro numa segunda. Aí eu acho too much pra essa galera aí que tá produzindo a série dos Lanternas. Sabe, teria que explicar o que é o espectro primeiro pra essa galera mais casual e eu não consigo ver eles fazerem isso numa série de Lanternas. Eu duvido que isso vai acontecer. A minha opinião, eu gosto mais de fazer uma prequel. Sinestro e Hal Jordan. Me parece que o plano da DC Studios é usar o Jon Stewart como lanterna principal da Liga da Justiça e o que vai aparecer nos grandes eventos. Até por causa disso, que eu não sei se o Jon Stewart voltaria numa segunda temporada, porque ele vai ficar muito grande. Agora, se você, ao invés de ir pro futuro, vai pro passado, você pode pegar o Kyle Chandler como Lanterna Verde. A gente viu o Kyle Chandler com essa maquiagem mais novo de 10 anos atrás e ficou totalmente aceitável, gente. E aí você pega o Sinestro, que também a maquiagem, dane-se a questão da aparência, de parecer mais velho. E você ajuda a desenvolver eles, né? O que levou eles até esse momento. E quando eles falam, né, que querem contar histórias dos personagens que a galera se importa, me faz acreditar que eles estão falando das pessoas que a gente vai ver nessa temporada. E aí, realmente, Sinestro e Hal Jordan. Ah, Gabriel, mas eu não gosto de prequel, não sei se seria uma boa ideia. Todo mundo achava que uma prequel de Red Dead Redemption 2 não era uma boa ideia. Aí veio o Arthur Morgan lá e mostrou que sim, valia a pena ter uma prequel. Comentem aqui o que vocês preferem. Mudar a dupla, pegar 2 outros Lanternas da Terra ou fazer uma prequel. Ah, Gabriel, mas então por que não fazer os 2? Mas isso até que poderia ser legal. Já que a série aí, nessa primeira temporada, tá brincando com linhas do tempo, 2016, 2026 e 96... E se acontecesse de fazer uma parte prequel com Hal Jordan e Sinestro na época que eles eram lanternas, e a gente poderia ter toda uma temporada da queda do Sinestro para ser Lanterna Amarelo. Mas ao mesmo tempo eles desenvolvem uma outra história em 2027, na linha do tempo atual, ou 2028, dependendo de quando a série sair, né? E a história da linha do tempo atual conversa de alguma forma com o que aconteceu no passado com Sinestro e Hal Jordan. Poderia ser legal também. E essa história do presente, a gente tem 2 lanternas completamente diferentes, tentando entender o que aconteceu no passado. Caraca, isso poderia também ser bem legal. A verdade é que, assim, ó, a ideia de ficar trocando lanternas por temporada é uma ideia muito foda, porque a franquia do Lanterna Verde te oferece esse jogo. Pô, é uma corporação, tem vários e vários membros, e tem muitos lanternas da Terra que eles poderiam usar dos quadrinhos. E claro, a gente não pode esquecer dos lanternas alienígenas, que talvez fosse até mais maneiro. A filha do Sinestro, que também é Lanterna Verde,
poderia facilmente fazer uma história da filha do Sinestro enfrentando o legado do pai dela que, né, destruiu a imagem dele ao virar Lanterna Amarela. Tá aqui outra possibilidade de história muito foda e que também iria conversar um pouco com a primeira temporada. E a maquiagem dela é tipo a do Sinestro, não é difícil de fazer. Sabe, não é aquele super alienígena diferente que eu imagino que a série não queira abordar muito, porque iria quebrar um pouco essa imersão da história que eles querem fazer. Eu queria muito que os lanternas alienígenas aparecessem, é só que não me parece muito a abordagem dessa série. Mas se eles quisessem pirar na batatinha e colocar Tomar-Re e Kilowog, eu ia estar 100% a favor. É só que eu não vejo isso acontecer, porque eles são tipo alienígenas com uma maquiagem meio Star Trek, e eu não vejo eles quererem seguir essa rota. A rota que eu vejo é os alienígenas com aparência mais humana, como é o Sinestro. Cara, que coisa boa essa série tá fazendo sucesso, que coisa boa a galera tá assistindo, que coisa boa que tá indo bem até agora, né? Que coisa boa pensar numa segunda temporada e nessas possibilidades. São muitos personagens. Lanterna Verde é essa franquia riquíssima, porque tem vários protagonistas, tem pra todos os gostos, e eu acho que a galera que tá desenvolvendo a série sabe disso. Dito isso, eu queria uma prequel de Sinestro com Hal Jordan. Isso aqui teria um potencial gigante, gigante. Comentem aqui o elenco dos sonhos para uma segunda temporada. Bem, gente, vamos falar agora das novidades do The Batman Parte 2. Nesse momento estão acontecendo as gravações do The Batman Parte 2 em Glasgow. E o que roubou a cena nas ruas foi o Batmóvel. Eles estão gravando no meio das ruas, né, local público, então a galera aparece e tira a foto do Batmóvel. E olha, comparando esse negócio, lembrou aquelas cenas de gravação do Homem-Aranha Brand New Day. Do Homem-Aranha no meio do povo lá, gravando aquelas cenas que depois ficaram muito boas, né, quando a gente viu o filme. E aqui no The Batman foi tipo isso, só que ninguém vestido de Batman, e sim o Batmóvel. A galera vibrando com o Batmóvel. E temos aqui as fotos do Batmóvel. Como dá pra ver, é o mesmo Batmóvel. Se mudou alguma coisa, foi tipo muito pouco. É basicamente a mesma coisa. Teve essa pessoa aqui, o Ross Neddon. O cara foi muito feliz nas fotos que ele tirou. Sacanagem essa foto. Isso aqui é mais 18. Ah, Gabriel, e o que eles estão gravando? Ao que tudo indica, é uma cena de perseguição. Além do Batmóvel, a gente vê viaturas da polícia. E parece que essas viaturas estão seguindo o Batman. E isso é bem interessante, porque, bem, o primeiro filme terminou com o Batman caminhando ali no meio dos policiais, ajudando o povo. Parecia que teríamos uma trégua do Batman com a polícia. Mas essa cena indica o contrário. A polícia tá atrás do Batman. E aí entra aquela teoria que já vem de um longo tempo, de ter um outro vigilante em Gotham e a polícia achar que o Batman tá matando pessoas, enquanto na verdade é esse vigilante. E indo um pouco mais longe nessas teorias, da outra vez que a gente teve as cenas vazadas, a gente viu aquela ambulância com algumas pessoas dentro e o Bruce Wayne, na figura do Drifter, seguindo a ambulância. Nunca deu pra confirmar quem tava dentro da ambulância, mas eu lembro que especulei da possibilidade de ser o próprio Gordon. E se acontecer alguma coisa com o Gordon, ele ficar no hospital, e a polícia achar que foi culpa do Batman? E daqui a pouco o Gordon pode ficar inconsciente e nem dizer que não foi o Batman que fez alguma coisa com ele, mas a polícia pode achar que foi o Batman, e aí, né, mobilizar todo mundo atrás do Batman. E sem o Gordon lá pra fazer esse meio campo da polícia com o Batman, vai ficar mais difícil para ele. Tudo isso me parece bem interessante, mas vamos lembrar que é uma especulação. A outra coisa que repercutiu muito essa semana foi uma entrevista do Sebastian Stan para um site de notícias francês. E a reportagem publicou originalmente que o Sebastian Stan estava interpretando o Harvey Dent. Isso, claro, repercutiu nas redes sociais, né, como se fosse uma confirmação, né, o Sebastian Stan realmente é o Harvey Dent, mas logo depois a mesma reportagem atualizou a matéria e eles tiraram essa frase aí do Sebastian Stan envolvendo o Harvey Dent. E ficou tudo muito estranho. Até algumas teorias da conspiração dizendo que foi a Warner que pediu para eles tirarem aquele trecho da matéria. Não dá para saber exatamente o que aconteceu, por que eles colocaram uma informação que depois eles tiraram, mas uma coisa pra mim é certa. Não dá pra confirmar ainda que o Sebastian Stan é o Harvey Dent. Lembrando que tinha os rumores que ele também poderia fazer o Victor Zsasz. O mistério continua, mas sem dúvida chama atenção eles terem trocado o artigo. Eu acho que eles colocaram uma informação errada e pediram pra eles corrigirem. E eles foram lá e deletaram, já que não tinham certeza daquela informação. Mas enfim, gente, envolvendo The Batman e Lanternas, é isso. Galera, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando desses dois projetos. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Tá-lhe DC. E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.